No dia do meu jubileu, o filho gritou: "Você cansou todo mundo, vá embora." A esposa dele jogou o meu bolo de aniversário no caixote do lixo, mas o que eu fiz em resposta fez os convidados ofegarem, e na manhã seguinte, a vida do filho ficou em ruínas. Olá, queridos ouvintes. Obrigada por se juntarem a mim. Inscrevam-se no canal para não perderem a continuação e escrevam nos comentários de que cidade ou país me estão ouvindo. Vai me aquecer o coração saber o quão longe as minhas palavras chegam. Bem, ouvinte, hoje completei 75 anos, um número redondo, sólido como um velho carvalho. Fico diante do espelho pela manhã e ele me olha das profundezas, das rugas ao redor dos olhos, dos fios brancos nas têmporas. Não assusta, não. Antes, provoca uma espécie de espanto quieto. Será que sou mesmo eu? Será que tudo isso aconteceu comigo? No meu pequeno apartamento de 2 quartos, cheira a mel e especiarias. Foi eu quem andou ocupada na cozinha desde cedo, assando o meu bolo de mel especial. Aquele mesmo cuja receita herdei da minha mãe. Assei-o quando me casei com o meu Miguel. Assei o primeiro aniversário do Antônio. Em todos os aniversários dele, na despedida para o exército. Parece que toda a minha vida está impregnada desse aroma quente e doce. Para mim, é o cheiro de casa, o cheiro do amor. Passo a mão pela velha mesa da cozinha, onde estendo as massas. A superfície lisa, marcada por pequenos arranhões, lembra como o meu Miguel, jovem e forte, consertava ali o ferro quebrado e o pequeno Antônio construía torres com cubos. Agora na mesa, só farinha e rolo, e as minhas mãos já não são tão ágeis como antes. A massa cede facilmente, viva, quente. Estendo um círculo fino e na cabeça giram não pensamentos, mas fragmentos. Ontem ligou o Antônio. "Mãe, me salva. Preciso urgentemente para o carro. Uma peça quebrou. Muito importante." A voz dele soava tão preocupada. Como recusar? Tirei da poupança quase toda a pensão, o que guardava para um dia ruim, e dei a ele. "Obrigado, mãe, você é a melhor", disse ele correndo já na porta. Suspirei então, mas não de mágoa, e sim de algo maternal. Dever, talvez? Enquanto viver, devo ajudar os filhos, mesmo que eles já tenham quase 50, e na minha carteira só restem umas notas amassadas até a próxima pensão. Nada, estou acostumada a viver com economia. Sobrevivo com arroz e batatas. O importante é que eles estejam bem. As camadas de mel, uma após a outra, vão para o forno, e o apartamento se enche de aconchego. Olho para a fotografia na parede. Eu e o Miguel, jovens, abraçados na nossa quinta. Ele fazia quase tudo sozinho, com as próprias mãos. Sonhava que na aposentadoria viveríamos lá, plantando macieiras, criando netos. Não viveu para ver. Partiu cedo, deixando-me com o Antônio de 15 anos nos braços. Eu trabalhava como engenheira têxtil, tinha projetos, viagens de trabalho, sonhos de viagens. Queria navegar pelo Douro num barco, ver os vinhedos do porto. Mas tive de deixar tudo, esquecer. Precisava criar o filho. Agarrei-me a essa tarefa como a um salva-vidas. Toda a minha vida, todas as minhas forças. Todos os meus sonhos não realizados. Tudo foi para ele, para o meu menino. E eis que o menino vai fazer 50, e eu ainda asso bolo de mel para ele. Decidimos celebrar o jubileu na quinta. Claro, na quinta. O meu apartamento, segundo a nora Laura, é apertado e antiquado, como um aparador soviético. Ela disse assim sem pudor, olhando para o lado quando propus reunir os convidados em casa. O Antônio só encolheu os ombros, tipo: "Mãe, a Laura tem razão, na quinta é mais espaçoso, ar fresco." Não discuti. Quinta. Formalmente é minha. A única coisa que sobrou do Miguel, da nossa vida em comum. Mas quase não vou lá. A Laura e o Antônio moram lá há uns 15 anos, desde que casaram. Reformaram-na, mobiliaram ao gosto deles, moderno. Do Miguel não sobrou nada. Nem as velhas macieiras que plantamos juntos. Cortaram-nas. Dela, disse a Laura, só sombra e lixo. No lugar, agora um relvado perfeito. E uma espécie de jardim alpino. Vou lá como visita, na minha própria casa. Os convidados começam a chegar às 3.
De manhã, trouxe de táxi sacos com comida. Preparei frios, saladas, enrolei rolinhos. A Laura recebe os convidados na varanda, num vestido bonito, sorrindo. A mim, beija de raspão na bochecha, cheira a perfume caro e leve irritação. Maria Antônia, vá para a cozinha. Lá precisa acabar a fatiada e vigiar o quente para não esfriar. E eu vou. O meu jubileu vira um dia comum de empregada. Fico na cozinha, que mal reconheço, toda em azulejos brilhantes e aparelhos embutidos, cortando queijo, enchidos, arrumando nos pratos. Da sala vem riso, tilintar de copos, pedaços de conversa. O meu nome é mencionado só uma vez quando alguém grita: "Onde está a aniversariante?" A Laura responde com voz estridente: "Ah, ela é uma atarefada na cozinha, toda ocupada." E todos riem de novo. Levo o prato, ponho na mesa, recolho os sujos. Ninguém me oferece sentar. Sou como parte da mobília, muda e funcional. Em certo momento, sento-me na ponta de uma cadeira, um pouco afastada. A conversa na mesa vai para a quinta. Alguém dos velhos amigos, o Paulo Jorge, recorda: "Lembro-me, Maria, como eu e o Miguel plantamos ali aquele sobreiro. Olha como cresceu." Sorrio. Quero apoiar essa ilha quente de memória. Sim, e debaixo dele enterramos um tesouro. Começo eu. O Antônio era bem pequeno. Embrulhamos num lenço. "Ah, pai, lá vem você com as velharias?" "Component placement", interrompe a Laura, virando-se para o pai dela. "Nós, com o Antônio, pensamos ir no próximo ano para a República Dominicana. Lá tem praias incríveis, serviço top, não essas árvores e mosquitos." A conversa muda logo para a Dominicana. Hotéis tudo incluído, preço dos bilhetes. O meu tesouro enterrado debaixo do sobreiro, um vidrinho e 3 moedas, fica na terra, esquecido. Sinto algo frio e pesado no peito. Levanto-me e vou em silêncio para a cozinha. Melhor lavar louça do que ficar invisível na própria mesa festiva. E eis o clímax. Hora do bolo. Do meu bolo de mel. Gastei meio dia nele. As camadas embebidas em creme de natas, tenras derretendo na boca. Por cima, decorei com chocolate ralado e nozes. Formei o número 75. Levo-o num grande prato redondo, presente de bodas de prata. Levo com uma última esperança desesperada. Aqui está, o meu símbolo de amor, o meu presente principal. Talvez agora ponho o bolo no centro da mesa. Parece caseiro, autêntico. "Ah, Maria Antônia, para que isso?" Swinga alto a Laura para toda a sala. Na voz, desprezo aberto. "Temos um bolo normal, comprado numa confeitaria cara. Essa sua amadorice triste ninguém vai comer." Instala-se um silêncio constrangedor. Parece que parei de respirar. Mas o Paulo Jorge, velho amigo do marido, tenta salvar. "Ora, Laura, o bolo de mel da Maria Antônia é o sabor da infância, é tradição verdadeira. Vou provar um pedaço, dá 2. E isso foi a gota d'água. A palavra tradição, dita perante os amigos modernos e ricos dela, soou como insulto para a Laura. Ruiu a imagem de anfitriã moderna e bem-sucedida que ela construía com tanto cuidado. O rosto dela contorceu-se. Nos olhos brilhou fúria fria. Com movimento rápido e preciso, agarra o meu prato com o bolo. Tradições ficam nos museus, sibila entre dentes. E perante todos os convidados atônitos, vira o prato e despeja o meu bolo de mel, o meu trabalho, o meu amor, direto no caixote do lixo ao pé da parede. Nós celebramos o futuro. Na sala, paira um silêncio absoluto e estridente. Ouve-se só o bolo caindo no caixote com um baque surdo e úmido. Todos olham para o caixote, para mim. Fico petrificada, olhando para o meu filho. Espero. Talvez agora ele se levante, diga algo, pare este pesadelo. O Antônio levanta-se. O rosto rubro, distorcido. Olha o horror nos olhos dos convidados, o rosto triunfante da mulher, e encontra o culpado, o mais indefeso. Vira-se para mim e aponta com dedo trêmulo. E grita, tão alto que me tapa os ouvidos. Vê o que fizeste, envergonhaste-nos, cansaste todo mundo, não sabes te comportar, vai embora, daqui. Vai embora, digo-te, todos estamos fartos de ti. Nesse instante, algo dentro de mim não se quebra.
Não. Simplesmente se rasga, como uma corda fina e esticada, que vibrava de tensão nos últimos 50 anos. Não estala com barulho alto, não. Simplesmente deixa de existir. O zumbido nos ouvidos não para. Concentra-se numa nota única, pura e alta, e vem a ausência. Como se a parte de mim que toda a vida esperava, justificava, perdoava, esperava amor, tivesse sido cortada sem anestesia, num movimento preciso de cirurgião. Olho para o rosto distorcido de grito do meu filho e percebo, isso já não é o meu bolo, já não é a minha quinta e já não é o meu problema. Aceno. Uma vez. Um movimento minúsculo, quase imperceptível com a cabeça. De cima para baixo, concordo. Viro-me sem olhar mais para o rosto rubro do filho e os rostos petrificados dos convidados. Passo. Outro. As minhas pernas movem-se sozinhas, como por um caminho antigo, mas esquecido. Atrás, vácuo de silêncio. Chego ao hall, tiro do cabide o meu velho casaco de meia estação. Os dedos que há meia hora tremiam a atar o avental, agora movem-se firmes e precisos, abotoando. 1, 2, 3, todos no lugar. Ponho o lenço, pego a bolsa. Dentro, carteira vazia, chaves do apartamento da cidade e lenço de assoar. Era suficiente. Não me virei. Não disse palavra. Simplesmente abri a porta de entrada, saí para o ar fresco da noite e fechei-a devagar atrás de mim. O clique da fechadura soou como um ponto final numa frase muito longa e cansativa. Até a paragem de autocarro, andei sem ver o caminho. Os candeeiros iluminavam da escuridão um arbusto de lilás, uma cerca torta. O mundo existia à parte de mim. Dentro, só aquela nota alta e pura. Ela cancelava todos os sentimentos. Não havia dor, nem mágoa, nem raiva. Havia só uma clareza ensurdecedora. Chegou o autocarro velho e rangente. Sentei-me à janela num banco frio de couro sintético. Pela vidraça passavam luzes de casas alheias, silhuetas de árvores, e na minha cabeça, como um contabilista fechando o balanço anual, metodicamente e impassivelmente se arrumavam fatos em prateleiras. Não mágoas, não, precisamente fatos. Eis o fato número 1. As minhas contas de âmbar, presente do Miguel nos meus 30 anos. Pesadas, cor de mel, cada conta como sol congelado. Guardava-as com carinho. E há uns 5 anos sumiram. Revirei o apartamento todo, lamentei, chorei até às escondidas. E meio ano depois, vi-as no pescoço da Laura numa foto de férias. Ela ria, cabeça para trás, e o sol brincava no meu âmbar. Quando perguntei, gaguejando, ela respondeu despreocupada. Ah, isso, encontrei numa loja de antiguidades, imagine, quase iguais. Sabia que mentia, mas calei-me. Fato número 2. Dinheiro. Quantas vezes dei as minhas poupanças? Ora para a entrada do carro, ora para conserto urgente do telhado na quinta, ora para a boa escola da neta. Fiquei a kefir e pão para eles irem à Turquia tratar as crianças. Nunca me convidaram. Era útil como multibanco, mas não como família. Via as fotos deles, bronzeados, felizes, com mar azul turquesa ao fundo, e dizia a mim mesma, o importante é que eles estejam bem. Fato número 3. O apagamento gradual de mim das vidas deles, da minha própria casa. Primeiro, as minhas fotos mudaram da sala para o corredorzinho ao pé do banheiro. Depois, quebrou-se acidentalmente a minha chávena favorita, de onde bebia chá quando ia lá. Depois, o Antônio passou a chamar-me menos mãe, mudando para o formal Maria Antônia, especialmente perante os amigos da Laura. Parecia um apagamento lento de inscrição velha, para escrever nova e brilhante no lugar. O autocarro sacode nos buracos. Olho o meu reflexo no vidro escuro. Mulher idosa, cansada num casaco simples, e atrás dela arrasta-se um rasto longo de palavras engolidas, mágoas apagadas e amor unilateral. Estrada de sentido único. E hoje cheguei ao fim. A cancela baixou. Ele disse, vai embora. Desejo do filho é lei. Cumpro o desejo dele, literalmente. Nessa noite dormi como não dormia desde a juventude. Sem sonhos, sem pensamentos ansiosos, sem o habitual nó na garganta.
como se tirassem dos meus ombros um fardo insuportável, que carreguei tanto tempo que me fundi com ele e o considerava parte de mim. Acordei com o sol da manhã batendo forte na janela, e pela primeira vez em anos, o ar no quarto não me pareceu abafado de solidão. Era leve, cheio de liberdade. Levantei-me, lavei-me, fiz café. Os movimentos lentos, mas cheios de um propósito novo e desconhecido. Não planejava, simplesmente sabia o que fazer. Do velho armário tirei uma pasta de cartão com laços. Lá guardava todos os documentos. Eis o registro de casamento, eis o de óbito dele. E lá no fundo, grosso, em papel oficial, o documento. Certidão de registro de propriedade. Passei o dedo pela linha datilografada. Titular: Oliveira Maria Antônia. Tipo de direito: propriedade. Única proprietária. Olhei o carimbo azul no canto. E ele lembrou-me desenhos em papel vegetal da minha vida passada. Surgiu uma memória viva, como se fosse ontem. Tenho 35. O Miguel já partiu há quase um ano. O Antônio, adolescente difícil, metido com má companhia. E chamam-me ao ministério em Lisboa. Propõem chefiar uma unidade experimental numa grande fábrica têxtil. Laboratório próprio, apartamento da empresa. Perspectivas totalmente diferentes. Era o topo que nem sonhava. Sentei-me no gabinete alto, segurei a ordem de nomeação. E via diante dos olhos não máquinas novas, mas o rosto perdido do meu filho. Pensava como ele ficaria sozinho no nosso apartamento de 2 quartos, como eu me dividiria entre 2 cidades, como esta quinta, que mal acabáramos de construir, ficaria ao abandono. E recusei. Disse: obrigada, não posso, tenho filho. Voltei para casa, e todo o meu talento não realizado de engenheira investi em manter para ele esta casa, esta estabilidade aparente. Sacrifiquei a carreira por esta quinta, a mesma de onde me expulsaram ontem. Pus o documento na mesa. A memória não doeu. Era o último peça do mosaico, o último argumento para o juiz interior. A minha mão pegou firmemente no telefone. Primeiro liguei para a agência imobiliária que já tinha visto no jornal. Atendeu uma voz masculina animada. Bom dia. Agência Garantia, ao seu dispor. Olá, disse eu. A voz soou firme e serena, até me espantei. Chamo-me Maria Antônia Oliveira. Quero pôr à venda urgente uma quinta com casa. Aldeia do Pinhal, Rua da Floresta, número 7. Entendi, Maria Antônia. Quando o nosso especialista pode ir para inspeção e avaliação? A qualquer hora, hoje, respondi. As chaves do portão estão debaixo da pedra grande à esquerda da entrada. Todos os documentos estão comigo em ordem. Peço que atuem o mais rápido possível. Bem, tratamos imediatamente. Desliguei, sem sombra de dúvida. Depois liguei outro número, da minha única amiga, a Elisa. Elisa Maria, sentamo-nos juntas na faculdade. Ela sempre via a minha família a fundo. Maria? Zrênia atendeu a voz familiar, um pouco rouca. Parabéns pelo jubileu, querida. Liguei ontem, não atendeu. Como foi a festa? Ouvi o parabéns animado dela, e depois em silêncio, sem emoções, em poucas frases, contei do bolo, do caixote e do grito do Antônio. Do outro lado, silêncio. Depois a Elisa suspirou. Finalmente, disse, e na voz misturava-se alívio e carinho. Finalmente. Maria, esperei esta ligação 20 anos. Tomaram a tua paciência por capacho para limpar os pés. E agora? A pergunta dela era direta, sem rodeios. Sabia que não era só o bolo. E a quinta? O agente põe à venda, hoje à tarde. Respondi calmamente. A Elisa riu satisfeita. Bom, muito bom. Agora ouve bem. Vão começar a ligar, gritar, chorar, apertar na pena. Não atendas de jeito nenhum. Que a placa vende-se fale por ti. Será mais eloquente que palavras. Bem, Elisa, disse eu. Força, amiga. Fazes tudo certo. Desliguei. Na alma, silêncio. Não o silêncio morto do vácuo de ontem, mas calmo. Silêncio claro de manhã outonal. Tudo decidido, sem volta. Passaram dias, dias de silêncio como não conhecia há anos. O telefone na cômoda calado, e esse silêncio dizia mais que palavras. Sabia o que pensavam, esperavam, que eu, como sempre, arrefecesse,
assasse pastéis, chegasse com cabeça baixa e pedisse perdão por ousar perturbá-los com a minha existência. Esperavam que ligasse e dissesse: Antônio, filho, perdoa a velha tola. O esquema funcionava infalível há décadas. Mas a máquina quebrou. Não esperava, vivia. Levantava-me de manhã, fazia ginástica abandonada há 20 anos. Ia à loja, comprava queijo fresco, não o mais barato, mas o que gostava. Tirei das prateleiras altas as agulhas velhas e novelo de lã. Comecei a tricotar. Um cachecol simples, sem frescuras. Fila a fila, malha a malha. O tic-tac ritmado das agulhas acalmava. Era criação. Criava algo simples, quente, meu. Só para mim. Por fora, nada mudou na vida, mas dentro mudou tudo. Deixei de ser função, apêndice do bem-estar deles. Voltei a ser Maria Antônia Oliveira. Não só mãe e sogra, mas pessoa separada. Sabia que era calmaria antes da tempestade. Não via, mas imaginava claramente como o carro do agente chegava à quinta. Como o homem sólido de fato tirava do porta-bagagens martelo e placa grande e vistosa. Como pisava o relvado perfeito da Laura, escolhendo o lugar. E como marteladas precisas cravavam no chão da minha, do Miguel, o poste. Com inscrição vende-se. Essa placa era a minha resposta. A minha declaração. A minha palavra de adeus. E eis no terceiro dia depois do almoço, o telefone explodiu. Tocava furioso, exigente, engasgando-se no próprio guincho. Sentava-me na poltrona a tricotar. Olhava o aparelho que parecia prestes a saltar da cômoda. Ligava o Antônio, depois a Laura, depois novamente o Antônio. Não atendia, nada tinha a dizer. Tudo o que queria estava escrito na placa ao portão. Ligavam não para pedir perdão, ligavam para exigir explicações, para voltar tudo ao lugar. Mas os lugares antigos não existiam mais. Ao entardecer vieram, sabia que viriam. Ouvi o barulho do carro no pátio, portas batendo. Mas não me levantei. Continuei a tricotar, fila a fila, malha a malha. Não ouvi batida na porta. Ouvi o clangor áspero da chave na fechadura. Nem bateram. Entraram na minha casa com chave própria, como donos. Foi o último traço, confirmando definitivamente a justeza da decisão. A porta abriu-se de rompante. No limiar, eles. A Laura, com manchas vermelhas no rosto e pescoço, olhos lançando raios. O Antônio, pálido, perdido, lábios tremendo. Viram-me sentada calmamente na poltrona com agulhas nas mãos e pararam um instante. Provavelmente esperavam ver-me em lágrimas, histérica, não esta cena de paz doméstica. A Laura recuperou primeiro. Invadiu o quarto como fúria. Enlouqueceu. Component placement, a voz falhando em guincho. Que é isso? Que circo armou? Quer nos destruir, pôr na rua? O próprio filho, netos? Calei-me. Simplesmente ergui os olhos e olhei. Não para o rosto distorcido de raiva, mas como que através dela. Via não ira, via medo primal. Medo de perder a imagem bonita que pintara tanto tempo à minha custa. Juntou-se o Antônio. Escolheu tática diferente, suave, manipuladora, a que sempre funcionava. Aproximou-se, olhando nos olhos. Mãe, que aconteceu? O que fazes? Punes-nos assim? Pelo bolo? Mãe, perdoa, a Laura exaltou-se, mas isso é a nossa casa comum, casa dos nossos filhos. Para onde vamos? A palavra nossa soou na quietude do quarto especialmente falsa. Nossa casa, onde me davam papel de cozinheira, onde me envergonhavam, onde o meu trabalho e amor iam para o lixo. Deixei-os falar. Deixei os gritos e súplicas pairarem no ar e morrerem. Olhava o filho, o rosto desesperado, e pela primeira vez não sentia pena. O amor maternal pareceu escoar de mim até a última gota naquela noite, naquele aniversário. Restou só clareza fria e cristalina. Quando calaram, exaustos, pus o tricô na mesinha ao lado, cuidadosamente, sem deixar cair malha, e só então respondi. A voz baixa, mas no silêncio estridente do apartamento soou como martelada. Não é a vossa casa. Ambos estremeceram.
É a minha propriedade, continuei serena, olhando direto nos olhos do Antônio. Casa onde viveram grátis 15 anos. Nunca pedi aluguel. Nunca pedi dinheiro para impostos. Só dava. Mas sou teu filho. És minha mãe, forçou o Antônio. Era o último trunfo atirado à mesa. Inclinei ligeiramente a cabeça. O meu olhar, sabia, era-lhes estranho. Sem gota do carinho maternal a que se habituara. Mãe de quem, como disseste, todos estão fartos. Pronunciei, citando as palavras dele. Mãe que te envergonha. Mãe que melhor ir embora. Lembras, Antônio? Tu mesmo pediste que eu fosse. Ele recuou, como se o tivesse batido. Finalmente cumpro o teu pedido, disse, e a voz, talvez pela primeira vez na vida, ganhou firmeza de aço. Vou embora. Completamente. Vês, o meu bolo antiquado, a minha velha quinta, as minhas poupanças, tudo isso é parte de mim, tudo ligado a mim. E se não preciso, não recebem nada disso. Olhavam-me como a um fantasma. Não acreditavam que essas palavras saíam da mãe e sogra quieta, complacente, infalível. A Laura abriu a boca para gritar algo, mas não achou palavras. O Antônio ficou parado, engolindo o ar em silêncio. Levantei-me da poltrona. Decisão tomada. O agente tem instruções. Já procura compradores. Tem de permitir visitas. Tem 30 dias para achar nova casa e levar as coisas. Disse isso e percebi que nada mais a acrescentar. Tudo dito. Passei por eles até a janela e olhei o pátio. Para o banco velho, onde outrora sentava com o Miguel. Não os olhava, mas sentia o mundo deles ruir. Mundo construído em fundação alheia. E o meu, verdadeiro, só começava a erguer-se. Saíram, deixando no ar do apartamento sedimento pesado de confusão e raiva. Eu não sentia nada além de silêncio. Aproximei-me do telefone e arranquei o fio da tomada. Chega de chamadas, de gritos, de censuras. Tudo o que precisava dizer, disse. Tudo o que precisava fazer, fiz. As semanas seguintes foram estranhas. Chegavam-me, como eco distante, ressonâncias do mundo deles ruindo. 2 vezes ligou a sogra assustada da Laura, a mãe dela, pedindo confusa que pensasse melhor e tivesse pena dos pobrezinhos. Respondi educada que os tivera pena toda a vida e que agora era hora de cuidarem de si. Após a segunda chamada, parei de atender a ela também. Uma vez ligou a Elisa, voz compassiva, mas sem julgamento. Vi ontem a tua Laura na clínica distrital, disse. Parece francamente não rainha da Dominicana. Envelheceu 10 anos. Dizem que mudaram. Encontraram um apartamentozinho degradado para alugar, no outro lado da cidade. O Antônio arranjou segundo emprego carregador à noite e ela anda em entrevistas, mas após 15 anos na quinta ninguém a quer. Brigam feio, dizem. Ouvi, e em mim não havia gáudio nem satisfação. Só sensação de inevitabilidade. Como ver folha outonal soltar-se do ramo e cair. O voo pode ser longo ou curto, mas o fim é certo. Eles mesmos se soltaram do ramo que os nutria. Não fui causa da queda, fui só a condição que deixaram de cumprir. A quinta vendeu-se surpreendentemente rápido. Compradores apareceram logo. Família jovem que, segundo o agente, apaixonou-se pela casa à primeira vista. No dia da venda, sentei no escritório da agência, assinei papéis. A mão não tremia. Quando na conta poupança entrou soma com tantos zeros que nem imaginava, não senti euforia. Senti peso. Peso agradável e sólido de possibilidades. Não eram só dinheiro. Eram anos da minha vida não viajada. Era a carreira não feita. Eram os vestidos que não comprei. E os sanatórios onde não fui. Tudo voltou em cheque bancário. Primeiro, marquei no bom centro auditivo. Há anos ouvia mal de um ouvido, mas ignorava, caro. E não era prioridade. Escolheram um aparelho digital pequeno, quase invisível. Ao sair para a rua e ligá-lo pela primeira vez, parei. Ouvi. Ouvi folhas sussurrando sob os pés, um pardal piando no alto, fios zumbindo por cima. O mundo desabou sobre mim em avalanche de sons esquecidos. E chorei. Pela primeira vez em todo este tempo. Mas lágrimas não de dor, de ganho. Depois comprei casaco. Toda a vida usei prático.
não sujável, cinzento ou preto. E vi na montra, casaco de azul profundo, saturado. Cor da água do Tejo ao entardecer. Completamente imprático, mas incrivelmente bonito. Entrei, provei. Assentava perfeito. Comprei sem hesitar. Ao sair para a rua nesse casaco azul novo, senti-me outra. Não velhinha acabando os dias, mas mulher. Simplesmente mulher. E depois, realizei o sonho mais antigo, mais querido. Aquele que partilhava com o Miguel. Comprei bilhete para cruzeiro fluvial pelo Douro. Do Porto à Régua. Dias. Lembro como poupávamos para essa viagem. E depois o dinheiro foi para explicadores do Antônio antes da universidade. Nada, Mariazinha, disse então o Miguel. O filho é mais importante. Ainda vamos. Não fomos. E antes da partida fiz mais uma coisa. Encontrei na internet o telefone de uma casa de criação e inscrevi-me num curso inicial de design têxtil, em batik. De repente quis voltar ao que começara. Pegar tecido, tintas e sentir de novo como sob os dedos nasce padrão. Como do caos de cor surge harmonia. E eis-me aqui, de pé no convés de navio branco como neve. Vento fresco do rio despenteia o meu lenço novo e enrolo-me no casaco azul. Passam devagar margens verdes, cúpulas douradas de igrejas, aldeias pequenas. O navio avança suave, cortando a superfície da água, e atrás fica rasto longo e espumoso. Nas mãos, álbum de desenho. Abro página limpa, ao lado, lápis de cor. Olho o ondular da água, jogo de luz e sombra, e a mão começa sozinha a traçar padrão. Linhas suaves, entrelaçadas, como ondas. Não sinto raiva nem amargura. Em mim não há mágoa pelo passado nem medo do futuro. Há só este instante, este céu azul, este espaço, esta paz quieta e profunda, como o próprio Douro. 75 anos o meu mundo era do tamanho do apartamento e cozinha da quinta. Dava a vida, dinheiro, coração. Tomaram tudo e jogaram no caixote do lixo como o bolo. Mas nessas ruínas não reconstruí a velha vida. Simplesmente parti e comecei nova. E é toda minha. Obrigada por ficarem comigo até o fim. Se esta história vos tocou, deem like e escrevam nos comentários se vocês ou entes queridos enfrentaram desrespeito assim. O vosso apoio é muito importante para mim. Inscrevam-se no canal para não perder novas histórias. Sejam saudáveis, valorizem-se e vivam de verdade.